Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor. Me chamo Eduardo Maza. Falo do Rio de Janeiro, capital. Na última visita do presidente Lula à China, com a presença do Galípolo, foram fechados alguns acordos de cooperação inéditos entre nosso Banco Central e o Banco Popular da China, inclusive com promessa de swaps cambiais entre nossos países e até compra de títulos da dívida pública brasileira pela China. Fiquei muito feliz em ver esses possíveis acordos, interessado em ouvir o que alguém como o senhor acha disso. Será que o Brasil finalmente encontrou seu aliado de peso para a queda de braço, sempre tão desigual, com a Faria Lima? Muito grato pelo seu trabalho e um grande abraço no seu coração. Muito obrigado, Eduardo Maza, do Rio de Janeiro, capital. Vamos lá. Eduardo, é uma boa notícia, óbvio, é uma excelente notícia. E eu vou tentar explicar de forma simples aqui porque que é uma excelente notícia, né? Então, quando você fala swap cambial, a gente sempre fez swap cambial em dólar, né? Porque é a moeda de reserva internacional, é a moeda utilizada em todas as transações internacionais. Então, a gente está sempre exposto a essa oscilação do dólar. Então, qualquer negócio que a gente faz fora do Brasil, né, que entra lá pela conta de capitais, você já deve ter ouvido falar em conta corrente, é como se fosse mesmo uma conta corrente, né? Tudo que sai do Brasil, tudo que entra, eles fazem ali um conta corrente, e é o que eu expliquei, acho que na primeira pergunta, sobre risco cambial, hedge cambial, risco cambial, swap cambial é uma forma também de fazer hedge, tá? Mas o swap cambial que você fala é o swap cambial feito pelo Banco Central. E aí eu vou explicar isso como é feito em dólar e depois explicar o porquê esse acordo do Banco Central do Brasil com o Banco Popular da China é uma grande notícia, né? Até porque tem tudo a ver com essa, né, essa geopolítica aí que está se movimentando desde a da posse do Donald Trump. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma oscilação, uma volatilidade muito forte na nossa taxa de câmbio, que está em dólar, qual que é a grande preocupação do nosso Banco Central? É porque quando a taxa de câmbio oscila demais desfavoravelmente ao Brasil, ou seja, o real ele perde valor e o dólar ganha valor frente à nossa moeda, a gente tem um grande problema aqui de impacto inflacionário, né? Porque todas as commodities são cotadas em dólar. Então, isso acaba se refletindo no preço dos alimentos. Vou pegar só o preço dos alimentos. Obviamente, a cesta que a gente calcula a inflação são outros produtos, mas o que tem se falado muito agora é alimento. Então, o arroz é cotado em dólar, né? A soja é cotada em dólar, o milho é cotado em dólar, o café é cotado, tudo é cotado em dólar, a gasolina é cotada em dólar, né? O petróleo. Então, quando o real se desvaloriza, as coisas ficam mais caras em reais. Então, a nossa moeda perde valor. Para a gente comprar a mesma quantidade de produto, a gente vai ter que pagar mais. Então, a gente começa a ter problemas inflacionários dentro do Brasil, justamente pela taxa de câmbio, né? Pelo impacto da taxa de câmbio. Aí, o que o Banco Central faz? Ele fica, apesar de ser flutuante, ele fica tentando defender o poder de compra da nossa moeda. Então, se alguma coisa está muito fora do comum, o Banco Central tem que agir para trazer essa taxa de câmbio de forma que ela não perdure muito tempo com o real desvalorizado, para que isso não se traduza, não se repasse aos preços dentro do Brasil e a gente tenha problemas inflacionários via câmbio, né? Vocês devem ver bastante notícias sobre isso. E uma das formas que o Banco Central tem de defender é dólar à vista. O Banco Central tem mais de 350 bilhões em reservas internacionais, todo mundo também vê no noticiário. O que acontece? Quando tem mais gente comprando dólar do que vendendo, então todo mundo comprando dólar, tudo aquilo que você tem mais comprador, como eu falei na primeira pergunta também, tende a subir. Agora, quando tem muita gente comprando dólar, quando a pessoa está querendo ir embora do Brasil, principalmente esse capital financeiro especulativo que vem aqui para ficar pouco tempo, né? Vem comprar dívida pública brasileira, compra ações, não é investimento direto em produção e infraestrutura, é capital financeiro, né? E entra aqui para tentar aproveitar os momentos para ganhar dinheiro no Brasil. Então vem muito investidor e tal, aí dá uma notícia ruim aqui, o pessoal faz um terrorismo aqui no mercado financeiro com esse negócio de ajuste de austeridade fiscal, não sei o que, começa como foi no passado, como sempre é. Aí o que acontece? Os investidores falam, opa, vou embora. O Brasil começou a ficar mais arriscado. Para ele ir embora, o que ele tem que fazer? Para ele sair do Brasil? Tem que comprar dólar para ir embora. Assim como se você for passear fora do Brasil, o que você faz? Você compra dólar para ir passear, né? É a mesma coisa, é um movimento de capital saindo do Brasil. Por capital sair do Brasil, o capital está em real, para ele sair, ele compra o dólar para ir embora. Então, mais gente comprando dólar pressiona a taxa de câmbio, né? O real vai se desvalorizar e o dólar se valorizar.
Como tem movimentos que são mais de curto prazo, o Banco Central tem como verificar isso. Ele fala assim: não, tem gente que está indo porque está indo embora, e tem gente que está indo porque está com medo, né? Ou tem gente se antecipando nas suas operações. Opa, vou comprar o dólar agora, porque está uma tendência dele, sei lá, perder o controle e subir muito. Então eu tenho uma dívida para pagar daqui um mês em dólar, vou comprar hoje. Eu vou comprar hoje, já me garantir aqui que eu preciso de 100 mil dólares para pagar uma compra que eu fiz internacional, se eu sou uma empresa, né? Eu tenho essa conta para pagar daqui um mês, o dólar vai disparar, entra em pânico e fala: vou comprar os 100 mil dólares agora. Ele compra os 100 mil dólares agora para garantir, né? Ele pode até depois não dar certo, tal, mas as pessoas com medo faz isso, né? Então, nesse exemplo que eu estou te dando, o Banco Central consegue identificar e falar assim: esse cara não está precisando do dólar, né? Ele quer se proteger. Como esse cara quer se proteger, eu não preciso colocar dólar à vista no mercado. Eu não preciso usar a reserva internacional, né? Porque o Banco Central, quando ele faz operação à vista, ele está usando dólar, o que ele está fazendo? Ele está entrando na ponta vendedora. Mais gente comprando, o Banco Central entra vendendo para tentar equilibrar, né? Tem mais gente comprando, a mesma quantidade de vendedores, aí a tendência é o dólar subir. Aí o Banco Central identifica isso, que ele faz, ele entra na ponta vendedora. Então, aumenta os compradores, o Banco Central entra aqui e equilibra de novo, para não deixar essa taxa de câmbio sair do controle. Só que nessas operações ele entra vendendo dólar à vista. É reserva internacional na veia que ele vai entrar. Se ele consegue identificar esse cara que não está comprando porque ele está indo embora, ele está comprando porque ele está com medo, está se antecipando para se proteger, ele não precisa vender dólar à vista. Ele faz o que a gente chama de swap cambial. O swap, em inglês, para quem sabe, swap é troca. Então o que ele faz? Ele troca dólar por juros. Tá? Então ele vem aqui: opa, esse cara não está precisando de dólar, ele quer se proteger. O que o Banco Central faz no contrato de swap cambial? Ele fala assim: faz esse contrato de swap cambial comigo, eu garanto os dólares que você vai precisar na frente em troca de juros. Então você me paga a Selic, eu te entrego o dólar. Então, independente se o dólar dobrar de preço, o Banco Central, lá daqui 30 dias, vai entregar aquela quantidade de dólares, dos 100 mil dólares para ele, e esse empresário vai pagar para ele os juros do período. Então, o swap cambial troca dólar por taxa de juros. Tá? Essa é a operação. E aí o Banco Central fez essa operação, vai ter um custo de juros, mas não precisou usar dólar à vista, não precisou usar a reserva internacional para fazer essa operação. Tá ok? Então, entendido como sempre a gente entende aqui como funciona o sistema, é desse jeito. Por que a notícia com a China é uma boa notícia? Primeiro, vocês sabem que desde o primeiro vídeo, quando o Donald Trump assumiu, tem gente que fala assim: o Cobori é um Nostradamus. Não, é porque as coisas são muito óbvias, né? Assim, o que pode acontecer na economia mundial. Se vocês revisitarem esse vídeo que eu gravei, chama A Era Trump, o início do fim do Império Americano. Tem muitos amigos que às vezes mandam mensagem, falam: pô, Cobori, tudo que você falou está acontecendo. Eu não sou nenhum vidente, assim, é uma leitura que você faz e você consegue identificar algumas coisas, né? Então, qual que era a preocupação, e ainda é a preocupação dos Estados Unidos? Garantir a hegemonia do dólar, né? Então, todas as ameaças dele, quem parar de usar dólar vai ser taxado. Ele sempre fez essas ameaças até antes de ser eleito, né? Depois que ele foi eleito, antes de assumir, ele continuou fazendo, principalmente contra os BRICS. E até agora eles continuam fazendo alguns movimentos para tentar proteger essa hegemonia do dólar. O que é proteger a hegemonia do dólar? É garantir que todo mundo utilize dólar, né? Ele quer que o mundo inteiro continue utilizando o dólar, porque o dólar é a moeda dele, que só ele tem a maquininha de imprimir dólar. Então isso é um poder incomensurável na mão de um país, né? Desde que, de Bretton Woods, que eu falo, que eles chamam de um privilégio exorbitante do dólar. Então os Estados Unidos tenta defender isso a todo custo. Por que esse acordo, e por que a China está se movimentando, os BRICS estão se movimentando para que a gente chama de desacoplar, né, essa dependência do dólar? Justamente começar a fazer as transações sem usar o dólar. Por que o Brasil vai fazer uma transação com a China e precisa usar o dólar? O Brasil converte o reais em dólar, depois converte o dólar em yuan. Aí a China vai fazer com o Brasil, converte o yuan em dólar, depois converte o yuan em real. Esse acordo que os países estão fazendo com a China, e entre eles até o Brasil faz isso com outros países já, obviamente com a China, como é a economia do mundo, emparedado no poder de compra, é um grande acordo. Eu falei assim: mas China, por que a gente vai ficar passando pelo dólar, né? Vamos fazer entre nós dois, né? Eu faço um negócio com você, aceito o seu yuan, quando você fizer um negócio comigo, você aceita o meu real, né? Obviamente, estou dando o objetivo maior aqui, tem que ter uma série de mecanismos que eles têm que criar para os dois países fazer isso de forma tranquila e se proteger, né?
E aí uma forma de se proteger é também conseguir fazer o swap cambial entre real e o yuan, né? Então eu quero me proteger desse mesmo movimento que eu expliquei no início, contra o yuan, eu faço um swap cambial em yuan, né? E o Banco Popular da China também faz um swap cambial em reais para os empresários dele, para os investidores, empresários lá da China, ele pode fazer, o Banco Central, o Banco Popular da China pode fazer um swap cambial de reais com os empresários chineses, e o Banco Central do Brasil pode fazer um swap cambial em yuan com a China, entendeu? Então, na realidade, o acordo teve esses dois lados. Teve o acordo de, vamos fazer um acordo para a gente começar a trocar as nossas moedas, aceitar uma moeda do outro, diretamente, sem passar pelo dólar. Só que aí eu fico com esse risco, né? Se o real e o yuan oscilar um contra o outro, meus empresários vão ter um risco e os seus empresários vão ter um risco. Então, aí veio esse acordo do swap cambial. Não, vamos fazer um acordo aqui, então, de fazer swap cambial nessas moedas também. Exatamente como eu expliquei que é feito com dólar, né? Então, o empresário brasileiro aqui tem lá um valor para receber ou para pagar para a China em yuan, né? No mesmo exemplo, tem que pagar 100 milhões de yuan. Aí eu acho que, como a gente fez no negócio na moeda, não passou pelo dólar, eu acho que vai ter algum problema aqui e o real vai se desvalorizar frente ao yuan. Aí eu vou lá e compro os 100 milhões de yuan antecipado, né? Como agora eu tenho uma ferramenta de swap cambial, o Banco Central do Brasil pode falar assim, não, faz o seguinte, vamos fazer um swap cambial aqui em yuan, né? Eu te entrego os 100 milhões de yuan daqui 30 dias e você me paga taxa de juros. É o mesmo mecanismo, tá? Então, em duas etapas, né? Os países começam a aceitar trocar suas próprias moedas sem passar pelo dólar, e os bancos centrais desses países, né, o Banco Central do Brasil, o Banco Popular da China, aceitam fazer swap cambial nessas moedas também. Esse é o acordo, né? E para mim é uma grande notícia. Se funcionar, se os países começarem a fazer isso, você pode passar a fazer esses acordos com outros países, né? O que o BRICS estava tentando, que eu já falei aqui, não é tão simples, era tentar ter um índice ou uma moeda única que os BRICS pudessem fazer isso aí entre todos. Mas nada impede que você faça isso bilateralmente. Tá ok?